Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. E hoje nós vamos falar a respeito da semente. A semente da parábola do semeador. Nós já vimos em outras ocasiões a respeito dos 4 solos. Nós já vimos em outra ocasião o porquê Jesus falava por parábolas. E nós já vimos também em outra ocasião a respeito do semeador. E hoje chegou a vez de falar um pouco mais da semente. Nós estamos falando da semente em todos esses estudos, mas hoje nós vamos falar um pouco melhor, um pouco mais abrangente a respeito da semente do semeador. Nós sabemos que essa passagem ela se encontra tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Nós sabemos que Mateus foi escrito para os judeus e apresenta Jesus como o rei prometido, como o rei dos reis. Nós sabemos também que Marcos fala de Cristo como servo, foi escrito aos romanos. Nós sabemos que Lucas fala aos gregos e escreveu a respeito de Jesus como homem perfeito. E essa semente fala disso, fala de Jesus como rei, a voz do rei, fala de Jesus como servo, a voz do servo que serve a humanidade, o rei que reina sobre a humanidade e o homem perfeito que nos liga a Deus. Essa é a semente. A semente fala do Evangelho, a semente fala a respeito de Jesus. Nós vamos pegar aqui em Mateus, eu quero que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso de número 3, vai estar dizendo assim, ó. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Olha só, nós sabemos que o semeador é o homem que tem as sementes. E o homem que sai para semear, ou seja, semear, o sentido aqui de semear é lançar, certo? Sementes. Então, nós sabemos que o que faz um semeador ser um semeador é a semente que ele tem. O que faz eu ser um semeador da palavra? O que faz eu ser um plantador de sementes? O que faz eu ser um pregador? A pregação. O que faz de um pregador do evangelho? O evangelho. Portanto, se eu sou um pregador do evangelho, a minha mensagem é o evangelho. Se eu sou um pregador da palavra de Deus, a minha palavra fala, diz, anuncia Deus. Então o que faz de um semeador ser o semeador? Nada que esteja no semeador em si, no homem. Mas o que faz o semeador ser um semeador não está no homem, está na semente que o homem tem no seu coração, certo? Nós podemos ver isso, por exemplo, eu queria que você soubesse que a semente é dada por Deus aos semeadores. É Deus quem proporciona a nós, os pregadores, a semente. 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 10, vai dizer assim, ó: ora, aquele que dá semente é o que semeia. Ou seja, Deus dá a semente para o que semeia. Deus concede a um fazendeiro humano, normal, a semente do feijão, a semente do trigo, a semente da mostarda, a semente do milho, da cevada. E Deus que concede semente aos fazendeiros, aos semeadores de modo físico e natural, também é o mesmo Deus que concede a nós a semente. Deus dá as sementes para nós. E como que Deus dá as sementes para nós? Deus dá as sementes para nós através da sua sabedoria, através da mente de Cristo. Nós recebemos a mente das sementes. A mente de Cristo é a mente do reino, é a mente do rei, é a mente do serviço, é a mente do homem perfeito. E ao recebermos essa mente e enchermos o nosso coração da semente do rei perfeito, do servo perfeito e do homem perfeito, nós somos semeadores que vamos destilar. Assim como o semeador lança sementes, nós vamos semear palavras. Então olha só, o que seria então a semente ou uma semente? Nós podemos então chegar à conclusão
de que a semente, ela tem muitas explicações. Nós já estamos falando um pouco da semente, mas hoje nós vamos nos aprofundar mais no que refere-se assim, o que seria uma semente. Então, em primeiro lugar, eu quero que você atente para quê? Para que a semente é uma estrutura que no seu núcleo tem um embrião. A semente, então, é uma estrutura pequena que no seu núcleo ela tem um embrião, ela tem uma pequena vida. Se a gente for, por exemplo, olha só, para 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no verso de número 38, olha o que nós vamos ver. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, Deus dá a cada uma das sementes corpos apropriados. O que seria corpos apropriados? Seria uma estrutura para proteger esse embrião, essa vida pequena, essa vida minúscula. Então veja que a semente, em primeiro lugar, é uma estrutura que no seu núcleo ela é revestida de uma estrutura, de uma casca. Dentro dessa casca, dessa estrutura, no seu núcleo tem um embrião, tem uma vida. Então a semente, em segundo lugar, para que a gente possa entender, a semente é um recipiente de vida. Então a semente, ela é um guardador de vida. Tem uma vida muito pequena ali dentro daquela estrutura, daquela casca dura. Então veja que a semente, ela tem um corpo que é apropriado para ela, para proteger esse embrião. E esse embrião é uma vida. Então a semente é um recipiente de vida. Então, se a gente colocar isso para a palavra, cada palavra é um recipiente de vida. Cada palavra tem no seu núcleo um poder de vida, um embrião de vida. Veja que Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, se a semente é a palavra, e Jesus está dizendo que a palavra é espírito e vida, dentro dessa palavra que parece ser pequena, essa estrutura pequena, são sementes, palavras são sementes. Dentro dessa semente que a palavra contém dentro dela espírito e vida. É algo muito vivo, é algo muito poderoso. Então veja que, em terceiro lugar, nós podemos ver que a semente tem DNA. O que seria o DNA? Seria as informações genéticas e físicas, as informações da vida da semente. Então, dentro daquela sementinha pequenininha, dentro dela está ali dentro vida. E essa vida concerne a informações genéticas do seu gene e informações físicas da vida dessa semente. Então olha só, dentro de uma palavra de Deus contém informações tão profundas, tão poderosas do gene de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, e contém informações da vida de Deus ali dentro da semente. Então o semeador, ele está lançando vida no solo, e não é qualquer tipo de vida, é a vida da palavra, e a vida da palavra é a vida de Deus, e a vida de Deus é a vida do Logos, é a vida de Jesus, é o Espírito e a vida de Cristo dentro dessa palavra pequena que é vista como uma semente. Então veja que essas informações da semente, o DNA da semente, uma sementezinha tão pequenininha, ela tem tanto DNA, mas ela tem tanto DNA, e esse DNA tem tantas informações genéticas, tem tantas informações físicas, as informações da cor daquela semente, as informações do cheiro daquela semente, as informações do sabor, do formato, dos nutrientes, das vitaminas daquela semente, está ali naquele embrião, está ali naquela vida. Aquela vida tem tanto DNA, e aquele DNA são informações de como será aquela semente, como será aquela semente quando ela germinar e crescer, como será aquela árvore, que tamanho a árvore terá.
Olha só, que tamanho que essa árvore vai ter? Está ali no DNA da semente. Que cor essa árvore vai ter? Está ali no DNA. Que cor que o fruto que essa árvore vai dar terá? Está ali no DNA. Qual vai ser o formato? Qual vai ser a forma? As curvas daquele fruto? Está ali no DNA. Qual vai ser o cheiro? O cheiro que a gente vai ter da árvore, da folha, do tronco e do fruto, da casca do fruto, está tudo ali naquele DNA, está ali na vida, o nutriente, as vitaminas que tem cada fruta, as vitaminas que cada semente produz o seu fruto, está tudo ali nesse DNA. Veja que a palavra de Deus tem o DNA de Deus, a palavra de Deus tem as informações de Deus. A palavra de Deus tem a imagem e a semelhança de Deus. Você consegue assimilar que a semente que Jesus deu para nós, que é o Evangelho, que é vida, tem dentro dele, em cada explicação do Evangelho, em cada palavra do Evangelho, em cada palavra desse rei perfeito, em cada palavra desse servo perfeito, em cada palavra desse homem perfeito, contém informações maravilhosas a respeito da imagem, da semelhança de Deus. E quando essa semente vem e cai em nosso coração, ela tem as informações necessárias para que a gente possa viver a imagem, a semelhança de Deus. Dentro da semente tem a vontade de Deus, ou seja, dentro da palavra do Evangelho tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, dentro de uma semente tão pequena, de uma palavra do Evangelho, uma palavra simples, nessa palavra existe, nessa palavra há, nessa palavra está embutida, revelada todas essas informações do DNA, certo? Se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 1, e a gente for lá para o versículo 11, olha só o que vai dizer a Bíblia a respeito disso. Olha só, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente. Ou seja, está dado a ordem à terra, a primeira palavra de Deus com a terra, para ela produzir ervas, e essas ervas dariam sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Veja que em Gênesis capítulo 1 verso 11, Deus já está falando a respeito das características de vida que tem cada semente, e que cada uma dessas sementes tem características de genética de acordo com a espécie. Então uma semente de uva produz a uva, uma semente de laranja produz a laranja, uma semente de trigo produz trigo. Cada uma das sementes tem um DNA, é de acordo com a espécie, é de acordo com aquilo que foi programado para aquela semente produzir. É uma programação. Então, dentro da semente tem uma programação de vida. Aleluias. Vou repetir para você: dentro da semente tem uma programação de vida. Toda vez que a gente recebe a palavra como semente que cai no nosso coração, nós estamos recebendo uma programação do céu. Nós estamos recebendo uma programação de vida. Nós estamos recebendo uma programação para viver uma vontade. Nós estamos recebendo uma programação para viver nosso chamado, nosso propósito, nossa vocação. Nós estamos recebendo uma maneira, uma forma de viver que a semente tem, e será a nossa maneira de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos recebendo estímulos, nós estamos recebendo sensações, nós estamos recebendo direções, nós estamos recebendo princípios de existência, princípios de vida, princípios de direções. Está tudo dentro da semente, são DNAs. Uma palavra de Deus contém, assim como uma semente contém tanta vida, que produz uma árvore, e essa árvore produz tanto fruto. Uma palavra de Deus tem tanta vida, mas tanta vida, tanta informação, tanta programação, tantas informações da genética de Deus, das características de Deus para nós, que quanto mais nós tivermos a palavra de Deus, mais nós nos pareceremos com Deus, mais a genética de Deus estará impregnada em nós. É o que disse Paulo
Em Gálatas 4:19, Cristo formado em vós. A semente tem o poder de fazer Cristo sendo formado na nossa alma, de Cristo sendo formado nos nossos pensamentos, de Cristo sendo formado nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nas nossas vocações, naquilo que nós fomos chamados para realizar na terra. É a semente. Dentro da semente tem tudo que você precisa. Assim como dentro de uma semente tem tudo que é necessário para produzir uma árvore, para produzir frutos depois dessa árvore, a palavra de Deus, essas sementes, elas têm o poder de nos capacitar a dar frutos. Tudo está na semente, as informações que nós precisamos para viver não está fora da palavra, está na palavra. Veja, nós não precisamos buscar nada alternativo, nenhuma palavra que seja uma palavra fora da palavra de Deus, do Evangelho, que é Jesus. Não, nós não precisamos. Tudo está já na palavra, dentro da palavra, com a palavra. E por isso nós podemos viver no poder da semente. Deus diz que o semeador saiu a semear. Veja que Deus escolheu, portanto, nos dar sementes para semear e nos dar semente para produzir frutos. Deus não dá frutos, portanto, prontos. Deus dá sementes e essas sementes se tornam frutos. Deus não dá frutos prontos para a gente comer. Ao contrário, Deus dá sementes que são palavras. Isso vai se encaixar muito com o que está escrito também na palavra, que Deus coloca o querer e o efetuar. O querer é a semente sendo colocada em nós. O querer, eu quero. Veja que o Evangelho não diz eu preciso, o Evangelho diz eu quero. É o querer e o efetuar. O querer é a semente sendo colocada dentro de nós, e o efetuar é essa semente que é o querer. A semente vem na forma de querer, a semente vem na forma de fazer parte de nós, a semente vem na forma de fazer, de trazer para nós o que a palavra está dizendo, passa a ser parte de nós a semente. Então é o querer e o efetuar, essa semente crescendo, se tornando árvore e dando fruto em nós. O efetuar é o fruto, o querer é a semente, e o efetuar é o processo dessa semente. Essa semente morre, essa semente renasce, essa semente germina, raízes crescem para baixo, tronco cresce para cima, galhos se estendem, folhas nascem nesses galhos, depois de um tempo é dado frutos, e esse fruto é o efetuar. Então Deus começa com a semente, Deus começa com o querer. Toda a palavra do Evangelho vai nos colocar um querer. Veja, toda a palavra de salvação vai nos dar a vontade da salvação se nós não somos salvos, que é um novo nascimento. E esse processo de ser salvo, de querer ser salvo, de reconhecer que nós não somos salvos e que nós carecemos, nós queremos esse Salvador, nós necessitamos de um Salvador, é a semente. E o efetuar é nós aceitarmos e essa semente se tornar o fruto da salvação. E esse processo da salvação é o processo também para o nosso chamado de vida, para a nossa vocação, para nosso propósito, para aquilo que nós fomos chamados para fazer no reino de Deus, para as nossas missões pessoais específicas, para nós sermos usados por Deus na obra do Senhor, para nós darmos frutos na família, na igreja, na comunidade, no mundo, sermos o sal da terra, a luz do mundo. Começa com semente e se torna depois um fruto. Então veja que em quarto lugar, eu digo aqui em quarto lugar, que os recursos para vencer, crescer e dar frutos estão na pequena semente, nessa estrutura, nesse corpo apropriado, certo? Nesse recipiente que dentro dele, no seu núcleo, tem um embrião, tem uma vida muito pequena. Nessa vida muito pequena, mas nessa vida muito pequena, que a palavra parece ser uma coisa muito pequena a princípio, mas é como a semente, muito pequena, mas tem o poder de fazer coisas extraordinárias. Os recursos para nós vivermos em vitória, os recursos para nós vivermos
em vitória, para sermos e realizarmos essas obras de vitória que Cristo já preparou para nós, os recursos para isso, os recursos espirituais, os recursos emocionais, os recursos sentimentais, os recursos sociais, os recursos financeiros, os recursos ministeriais, estão na semente, está nesse recipiente, está nessa vida. Os recursos para crescer, os recursos para começar a fazer algo para o Senhor, ou começar a fazer algo que nós somos chamados para fazer, os recursos para começar, para crescer, para expandir, para evoluir, para ir sendo formado aquilo que Deus quer que formemos, está na semente. E os recursos para frutificar, para dar frutos de justiça, para dar frutos de salvação, para dar frutos para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Esses frutos estão aqui, esses frutos, o poder de dar frutos está na pequena semente, na semente. Então isso é uma semente. Falando o que é uma semente, nós entendemos o que a palavra é como semente. A palavra como semente é essa estrutura que no seu núcleo tem esse embrião de vida. É esse recipiente de vida pequena. Dentro dessa semente tem a vida que é o DNA de informações genéticas e físicas. Dentro da semente tem os recursos para que possamos nascer, crescer, viver e frutificar. Nascer, crescer, viver e frutificar. Esses estão na palavra do Evangelho. Então a semente é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Logos, é a palavra de Jesus, é o que Jesus ensinou, é o que Jesus é o que Jesus fez. Essa é a semente, certo? Então nós vemos que na semente está Cristo. Na semente tem vida de Cristo, na semente tem o ensinamento de Cristo, na semente tem a obra de Cristo e na semente tem a pessoa de Cristo. A semente é Cristo, meu irmão. Você não pode colocar mais nada na semente ou colocar outra semente. A semente que Deus dá para nós é Cristo. Todo pregador que tem a semente, ele tem a pregação de Jesus Cristo. Não é nenhum outro tipo de pregação. Todos os outros tipos de pregações que nós temos ouvido, que não é Jesus, que é barganha, que é religiosidade, que é meios para se adquirir dinheiro, revelagens humanas falando de vida de pessoas, revelagens falsas, evangelho da autoajuda, evangelho de massagear ego, evangelho que coloca o homem no centro. Nenhum desses evangelhos se refere ao evangelho que é Jesus, porque a semente é Jesus, o evangelho é Jesus, o centro é Jesus, a mensagem é Jesus, o começo é Jesus, o fim é Jesus, o meio é Jesus, o chamado é Jesus, o propósito é Jesus, a vocação é Jesus, os recursos é Jesus, a genética é Jesus, tudo físico é Jesus. Jesus é a semente, portanto. Bom, eu creio que ficou claro para você entender o que é uma semente e o Evangelho e a palavra de Deus como semente. Isso que diz aqui que o semeador saiu a semear. Agora, eu quero dar algum exemplo bíblico de semente. Nós podemos ver que existe duas maneiras de Deus falar de semente. Nós vemos aqui até no Mateus capítulo 13, e falando a respeito do grão de mostarda, a semente de mostarda. E possivelmente o semeador saiu a semear e Jesus estivesse referindo a trigo, porque era muito corrente ou recorrente em Israel plantar o trigo, certo? Falar do trigo. Ou seja, então nós vemos aqui a semente, Jesus dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de semente de mostarda. Vamos ver isso então aqui no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 13, nós vamos ver aqui no verso de número 31, dizendo assim, ó: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Então o reino dos céus, a semente do reino dos céus é comparada a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no campo. Aí o versículo 32 diz assim:
que é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças. Então veja que está falando que o reino dos céus é comparado a esse grão de mostarda, certo? Então a mostarda, ela foi comparada ao reino dos céus, ao crescimento do reino dos céus na terra, que começou pequeno, começou com Jesus, a salvação começou pregada por Jesus, depois pelos apóstolos, depois pela igreja primitiva, e hoje é essa grande árvore. Então fala muito do crescimento, o reino dos céus como crescimento, referindo-se ao processo de crescimento da mostarda. Assim como também fala da fé, que se a gente tiver fé como o grão de mostarda, não do tamanho, mas como, se for do tamanho, quer dizer que a gente pode ter uma fé tão pequenininha e as coisas vão acontecer, mas não é isso que quer dizer o processo, que é como o grão de mostarda. Ao dizer como o grão, Jesus está se referindo ao processo de crescimento, é a menor das sementes, no que se refere à espécie das hortaliças, mais crescida se torna a maior das hortaliças, chegando a 2 ou a 3 metros, então a fé também começa pequena e ao ser alimentada, ao estar numa terra boa, a fé, a palavra da fé, ela vai crescendo ao ponto de se tornar uma grande árvore e produzir mais sementes. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver que Jesus fala do reino dos céus, do começo pequeno e do crescimento do reino e da fé também, uma fé pequena, mas o crescimento como o grão da mostarda. Daí, né, ela é a menor das hortaliças e ela se torna a maior das hortaliças. Agora veja que o grão de mostarda, ele é o menor e é um grão que não aceita mistura, ele não aceita ser híbrido, ou seja, não se mistura a semente de mostarda com nenhuma outra semente, porque a semente de mostarda não aceita, ela não adere a nenhum tipo de mistura. Então é isso que Jesus está querendo dizer, que a semente do reino de Deus, a semente do reino dos céus é imisturável, não se mistura com nada, não tem mistura. Eu não posso pegar a semente de Deus e colocar na pregação do reino dos céus. Por exemplo, eu pego Jesus, que é a semente, é pequeno, mas tem poder de ser a maior das hortaliças, se torna uma grande árvore, e eu colocar nela qualquer outro tipo de semente, juntar qualquer outro tipo de mensagem. Porque se a semente está se referindo à mensagem, eu não posso então pegar a mensagem de Jesus e colocá-la e ligá-la à mensagem do Evangelho. Então eu não posso pegar, por exemplo, a mensagem que é de Jesus para a salvação e colocar os 10 mandamentos da lei, porque se tornaria uma semente misturada, uma semente híbrida. E a semente da mostarda não aceita ser misturada. Eu também não posso pegar a palavra do Evangelho de Jesus para a vida em todos os sentidos e agregar filosofias nela. Eu não posso fazer isso. Era o que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam agregando filosofias gregas à mensagem, ou seja, ao grão de mostarda. E o grão não aceita. Tem que ser só a mensagem de Jesus. Então eu não posso pegar a lei, nem os profetas, eu não posso pegar Elias, eu não posso pegar Moisés e colocar a mensagem é só Jesus. Eu também não posso pegar as ideias dos gregos, as filosofias, ou seja, as filosofias da vida, as filosofias do mundo, as ideias do mundo de prosperar, as ideias do mundo de fazer isso ou aquilo, e agregar o Evangelho, agregar a mensagem do Evangelho. A semente é limpa, a semente aceita apenas ser ela, e somente ela. A semente não aceita ser uma semente misturada. Então é esse sentido, quando Jesus fala semente como o grão de mostarda, que é muito pequeno, mas tem esse poder. Dentro da semente tem esses recursos, todos que nós estamos falando aqui, para produzir o crescimento do reino de Deus. Agora, em segundo lugar, Jesus fala da semente como o grão de trigo. E daí o próprio Cristo vai se assemelhar à sua obra de morte e ressurreição a uma semente, ao grão de trigo. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 12, nós estamos estudando isso, está chovendo um pouco aqui na igreja, eu estou gravando esse estudo aqui no dia 16 de setembro, agora é exatamente 2h05 da manhã,
e 2h05 está chovendo, eu não posso parar. Então vai ficar esse barulhinho no estudo, mas eu creio que vai estar dando para entender claramente, porque eu não vou parar por causa da chuva, porque já está tarde, 2h05 da manhã. Então o trigo, o grão de trigo, que possivelmente seja o grão que Jesus esteja se referindo, que o semeador saiu a semear, o trigo, certo? Nós vamos ver que o trigo, diz aqui, né, João 12, Evangelho de João 12, verso de número 24, é isso? Isso, diz assim, ó, João 12, 24, Jesus fazendo comparação entre a morte e a ressurreição dele com o trigo, dizendo assim, olha, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, se o grão de trigo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então veja, Jesus estava falando dele, que se ele não caísse na terra e não morresse, ele ia ficar só. A salvação estaria nele, ele seria o salvador que não salvou ninguém. Porque se ele não morre, ninguém seria salvo. Se ele cumpre a vontade dos discípulos de ser rei de Israel e do mundo, sem passar pela morte, ele seria o rei de Israel, daria glória para Israel, ninguém se salvaria, porque a salvação dependia dele cair na terra e morrer. Se ele não caísse na terra e não morresse, ele ia ficar só. Mas aí ele diz aqui, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, se ele morresse, olha só, ele produziria muito fruto, muita salvação, muitos filhos. Ele quis dizer, se eu sou o trigo, e eu continuar sendo o trigo, que não cai na terra e não morre, eu sou o trigo unigênito do Pai. Eu sou o filho único do Pai. Mas se eu cair na terra e morrer, eu deixo de ser unigênito e me torno o primogênito do Pai. Eu me torno o primeiro de muitos. Primeiro de muitos, porque eu posso salvar as pessoas. Como diz Hebreus 2, e trazer muitos filhos à glória por meio da morte. Então veja que Jesus está dizendo que se o trigo não morrer, falando o processo da semente, que a semente morre e depois ela volta a viver e aí ela produz frutos. Então está falando aqui para nós, né, a respeito da sua morte e o processo da própria semente, que é a palavra de Deus. O mesmo processo que aconteceu com ele, glória a Deus por isso, que ele morreu e ele ressuscitou, é o processo da palavra de Deus em nós. Quando ela vem, ela gera morte em nós. Que tipo de morte? A morte para nós mesmos, a morte para o nosso eu, a morte para a religião, a morte para o mundo. A palavra gera morte, Jesus gera a sua morte, ou seja, quando a palavra vem, ela vai estar gerando morte em nós. A morte que Cristo morreu. Qual foi a morte que Cristo morreu? Cristo morreu pelos pecados. Então, quando a semente vem, ela mostra para nós que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós começamos a perder a essência do pecado na nossa alma. Olha que coisa extraordinária. E a carne começa a perder o domínio, porque a semente começa a mostrar que nós estamos crucificados com Cristo, que nós devemos nos considerar mortos para o pecado, porque Cristo morreu pelos pecados. A semente gera morte, morte para o mundo, porque nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus venceu o mundo. Paulo disse assim, a cruz de Cristo divide-me do mundo, e a cruz, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Quando eu olho para o mundo, eu vejo a cruz no mundo, e quando o mundo olha para mim, o mundo vê a cruz em mim. Ou seja, é a palavra gerando morte para ele, morte para o mundo, morte para os desejos do mundo, morte para os desejos da carne, morte para os desejos dos olhos, morte para a soberba da vida, morte para a religiosidade, para esse bem que nós temos, que nós pensamos assim, se eu fizer boas obras, eu vou ser salvo. Essa morte vem matar a religiosidade, dizer que nós não precisamos
ter obras de justiça própria, que as nossas obras de justiça própria são como trapos de imundícia diante de Deus. Então olha só, a semente, Jesus está ensinando o processo da semente. Toda semente que é do Evangelho vai gerar morte em nós. Morte do que, pastor? Morte para nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego. Nós vamos parar de querer viver para Cristo sempre estar vivendo, sendo formado em nós, vivendo e sendo formado. Gálatas 2:20 vivendo, Gálatas 4:19 formado, certo? A palavra vai trazer o que? Revelação de Jesus para nós, Gálatas 1:15-16. Então esse é o processo da palavra, é revelar Jesus. Primeiro, revelar Jesus, Gálatas 1:15-16. O processo da palavra é fazer Jesus viver em nós, através da nossa morte do nosso eu, e é formar Cristo em nós, para que a vida de Cristo possa viver em nós. Então gera morte. E aqui diz assim, que se morrer produz fruto, ou seja, está falando da ressurreição, porque volta a viver. A ressurreição está falando então da vida de Deus, está falando da gente viver agora não o nosso eu, mas viver a vida de Cristo, não viver o mundo, mas viver o reino, não viver a religião, mas viver a graça. Então a ressurreição fala de viver a vida, a ressurreição que tem na semente, porque a semente gera morte em nós, ela morre em nós com a morte de Cristo, e ela ressuscita em nós com a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo está falando para nós a respeito da vida de Cristo, não do nosso eu. A ressurreição da semente, da vida da semente em nós, que a palavra está falando da graça, não da religiosidade. E essa semente que morre, mas ela ressuscita, ela está falando do reino, não do mundo. Então veja que ela opera a morte do nosso eu, ela opera a morte da religiosidade, ela opera a morte do mundo, ela opera a morte nessas três vias. O pecado está na vida do eu, na religiosidade e no mundo. Então a palavra gera a morte dessa vida pecaminosa do eu, dessa vida pecaminosa da religiosidade, essa vida pecaminosa do mundo, e gera ressurreição. Ela gera a vida de Cristo, ela gera a graça de Cristo, ela gera o reino de Cristo em nós. Então veja que possivelmente Jesus estivesse falando dessa semente, essa semente que gera morte e que gera vida em nós, que gera morte, que gera ressurreição em nós. Então nós vamos ver aqui que Paulo foi responder uma pergunta na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo estava respondendo uma pergunta a respeito da ressurreição dos corpos, e olha só o que Paulo vai falar da ressurreição e já explica a respeito da semente. Falando da semente, olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 36, diz assim, olha o que diz, e Paulo vai responder uma pergunta do versículo 35, duas no caso. As perguntas são essas, olha só, falando a respeito da ressurreição. Havia uma dúvida na igreja aos Coríntios, se havia ressurreição dos mortos ou não, e Paulo escreve um capítulo inteiro para combater e defender a verdade do evangelho, da ressurreição. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Alguém diz, como que vai ressuscitar os mortos? E que corpo vai ser esse da ressurreição? E aí Paulo começa respondendo assim no versículo 36, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer? Então veja, Paulo está dizendo, você semeia, não semeia? Mas antes da semente nascer, se tornar uma árvore, primeiro ela não morre? Olha só o processo da semente de trigo que Jesus está falando da obra dele aqui. A obra dele que nós estamos pautados, que a igreja está pautada, estabelecida na morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, a semente primeiro não tem que morrer? Primeiro a semente não tem que gerar morte em nós? Para depois ela gerar vida? Primeiro a semente, então toda a palavra. Por que fala espada de dois gumes lá em Hebreus 4:12, a palavra que corta, a espada que corta para os dois lados, falando desse poder da palavra de gerar morte e gerar vida, morte para o eu, para a religião e para o mundo em nós, e vida
para a vida de Cristo, viver o viver em Cristo, o estar em Cristo, a graça de Cristo e não a religião, e o reino dos céus, o reino do Filho do seu amor e não o mundo. Então Paulo está dizendo aqui, primeiro opera a morte para depois operar a vida. E olha só, e aí Paulo no versículo 37 ele vai falar assim, ó: e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Ninguém semeia uma árvore ou o fruto em si. Ninguém semeia uma laranja. E ninguém semeia um pé de laranja. Aí Paulo diz aqui, mas semeia o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Então veja que Deus dá sementes para nós. Deus, ele segue a lei natural da agricultura, da sementeira, de semear. Ninguém pega uma laranja e planta uma laranja. Ele abre a laranja, ele tira a casca, tira tudo, pega a semente, planta a semente. Ninguém pega uma árvore de laranja e planta uma árvore, planta a semente. Então Deus está dizendo, eu planto sementes em vocês. São sementes que contêm nelas vida e ressurreição, que contém morte e vida, que contém a palavra do rei, a palavra do servo, a palavra do homem, que contém o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou, que contém Jesus, que contém o evangelho, as boas novas do reino de Deus, certo? E essa semente pequenininha que tem dentro dela toda essa estrutura de vida, que tem todas essas informações, tem todos esses recursos, essa semente se torna então essa árvore, e essa árvore então dá frutos, e esses frutos dão de novo sementes para serem plantadas de novo. Todo fruto então vai dar sementes, ou seja, todo fruto que nós produzimos vai dar mais palavras de vida. Mas Deus, versículo 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então Deus dá um corpo para a semente, mas que é de acordo com a espécie da semente, e esse corpo dessa semente que está guardando essa vida, junto com essa vida dentro, vai produzir esse fruto e essa árvore. Então veja, meus irmãos, glória a Deus, que o semeador saiu semear essas sementes. São essas sementes que Deus nos deu. Qual semente, pastor? Gente, olha só o que é a semente. Você vai ligando tudo que eu estou falando, que é a semente do rei, que fala a palavra do reinado e da autoridade. É a semente do servo que serve a humanidade. É a semente do homem perfeito que dá exemplo à humanidade. É a semente que gera morte para o eu, para a religião. É a semente que gera morte para o mundo. É a semente que gera vida, a vida de Deus. É a semente que gera a vida de Deus ao invés da vida de si mesmo. É a semente que gera a graça de Deus ao invés da religião. É a semente que gera o reino do Filho do seu amor, não o mundo. É a semente que fala do que Jesus é, da pessoa de Jesus. É a semente que fala do que Jesus fez, que é a obra de Jesus. É a semente que fala do ensino de Jesus, as palavras de Jesus. E nós vamos ver aqui também que na semente tem vida e ressurreição. Ela tem vida porque ela está viva, aí ela morre e ela ressuscita. Olha só, ela tem essas três coisas: ela tem vida, ela tem morte e ela tem ressurreição. Então a morte, nós já falamos bastante aqui, que ela mata o nosso eu, a nossa vida egolátrica, né? Que é a semente à beira do caminho, é a primeira semente ali que caiu à beira do caminho, é uma vida egolátrica. Ela mata a vida da religiosidade, que é a semente que cai entre as pedras falam da religião, e ela tem o poder de dar a vida para nós, em contraponto aos espinhos, que é o mundo. Glória a Deus. Então a morte operou a vida, que é a vida de Deus, certo? Que é a vida de Deus para a gente viver, a vida de Cristo, que é a graça, para a gente não viver religião, mas viver graça, que é o reino, para a gente não viver mundo, mas o reino. E aí olha só o que Jesus é a semente. Jesus disse quando foi ressuscitar a Lázaro, para Marta,
João 11, 25, nós vamos ler João capítulo 11, verso de número 25, que diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente eu sou, eu sempre sou. O que Jesus é? Ressurreição e vida. Então na semente tem ressurreição e vida. Olha só, Jesus é vida, o Evangelho é vida, vida para viver. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Toda semente de Deus, que é Jesus, tem vida para a gente viver. E não é uma simples vida, mas é a vida da semente. Toda semente tem vida com abundância. Uma semente produz 30, uma semente produz 60, uma semente produz 100, uma semente não produz 1. Uma semente sempre produz muito. Então Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida. E não é uma semente de vida só, não. É vida com abundância, é vida que gera 30, é vida que gera 60, é vida que gera 100 e ressurreição. Então a semente tem vida para a gente viver. Viver como? Viver a nossa vida. Viver que jeito a nossa vida? Viver a nossa vida com vida, não sobrevivendo. Tem muito crente que está vivendo essa palavra misturada. É um evangelho híbrido, um evangelho misturado, um evangelho que é Jesus e Moisés, Jesus e Elias, Jesus e os coach, Jesus e filosofia, Jesus e ideologias, Jesus e ideias, Jesus e campanhas, Jesus e votos, Jesus e isso. Não é só Jesus, e a mensagem é só Jesus. Então a pessoa não tem vida para viver. Ela vive muito doente, ela vive deprimida, angustiada, ela vive vazia, ela vive de cabeça baixa, ela vive chorando, ela vive falando de luta, de demônios, de mundo, de religião, ela vive falando de si mesmo, de ser ofendida, de ser atacada, de ser rejeitada, de ser colocada de lado. Ela vive falando dela, do mundo e da religião, porque ela não tem vida para viver a vida. Mas quando a gente recebe a semente de Deus, tem vida para a gente viver. E a gente vive com o Espírito Santo, a gente vive o fruto do Espírito: alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Essas coisas maravilhosas a gente vive como essa árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que faz prospera, frutifica. Tem vida para viver. Tem vida para viver em família, tem vida para viver na igreja, tem vida para viver no cosmos, tem vida para viver. E tem ressurreição. Ressurreição, Jesus falou: eu sou ressurreição. Então dentro da semente tem ressurreição. Se a vida é para a gente viver, a ressurreição é para a gente transmitir. Então veja, Atos 4,33 diz: em todos eles havia abundante graça, porque os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Na oração que Paulo faz aos Efésios, no capítulo 1, no verso 19 e 20, Paulo ora para que o poder que ressuscitou a Cristo, que operou em Cristo ressuscitando, opere em nós também. Então o poder que opera em nós, para que a gente descobrisse, que o poder que opera em nós, para que a gente tivesse a descoberta, de que a revelação, de que o poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Romanos 8,11 diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais. Então veja, que o poder que opera em nós é o poder de ressurreição. Quando Jesus disse aos apóstolos em Atos 1,8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jesus estava falando da testemunha de ressurreição dele. Vocês vão testemunhar que eu ressuscitei, vocês vão testemunhar que eu venci a morte. Então o poder de testemunhar é o poder de ressurreição de Cristo, é falar da ressurreição. Ele não ficou plantado na morte, ele não só caiu no solo como o trigo e morreu, mas ele, como a semente do trigo, ele ressuscitou. E agora o poder da ressurreição, que dá muitos frutos, é o poder que nós temos para frutificar e dar muitos frutos para Deus. É o poder de ressurreição que faz as pessoas nascer de novo. O poder de vida faz a gente viver bem, faz a gente viver feliz, faz a gente viver a vida da igreja, a vida em Cristo, a vida de prosperidade, a vida de saúde. Mas o poder da ressurreição nos faz gerar filhos, porque é o poder de ressuscitar que fez o grão se tornar vários frutos. Ele não ficou sozinho, tendo só vida. Ele morreu
e ele ressuscitou. Então na semente tem morte para o eu, para a religião e para o mundo. Tem vida, que é a vida de Cristo, que é a vida da graça, que é a vida do reino para nós. E na semente tem ressurreição, que é transmitir, que é falar, que é a semente dada para o semeador. A semente dada para o semeador é a semente da ressurreição. É o poder que opera em nós. É o poder que estava na igreja e fazia toda a igreja ter abundante graça, porque o poder que estava neles era o poder que havia ressuscitado a Cristo, e eles pregavam a semente da ressurreição. E quando a semente da ressurreição caía no solo, caía para matar, para gerar morte, vida e depois ressurreição. É um processo. Você recebe morte, você recebe vida e você recebe ressurreição. Você morre com Cristo, você vive com Cristo, você ressuscita com Cristo. Você morre com Cristo para tudo que Cristo morreu, você vive com Cristo para tudo que Cristo viveu, e você ressuscita com Cristo para estar onde Cristo está, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então isso é maravilhoso. Então olha só, que nós estamos estudando aqui, que na semente que o semeador tem, que o pregador tem, que nós temos, é a semente tem o que Jesus é. Eu volto a dizer isso porque isso é muito importante. Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é profetizado pelo espírito de profecia. Qual é o testemunho? O anúncio de Jesus é o que Jesus é o que Jesus fez, é o que Jesus falou. O que Jesus é a pessoa de Cristo dentro da semente. Nós não falamos de João 6,63, espírito e vida? Dentro da semente tem o espírito de Jesus, a pessoa de Jesus, o que Jesus é, a pessoa dele. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, aquele hino revela as 8 características, as 8 glórias do Filho, do que ele é. 2, o que ele fez. Dentro da semente tem o que ele fez, a obra dele, a obra de morte, a obra de ressurreição. Por isso que opera, quando a semente cai no coração, ela cai com a presença da pessoa de Jesus, com a obra de morte e ressurreição de Jesus. E dentro da semente tem o que Jesus falou, o ensino de Jesus. Dentro da semente tem o ensino, o ensinamento, a doutrinação, ou doutrinamento, como disse Marcos, da palavra de Jesus, o ensinamento para a gente viver os princípios de vida, os estímulos de vida que nós recebemos para viver, porque nós recebemos o fruto do Espírito para viver, nós recebemos a vida do Espírito para viver. Não existe lei, existe o ensino de Cristo. Então veja que nós estamos estudando aqui de forma maravilhosa a semente do semeador. Olha só, para deixar claro aqui, nós vamos pegar uma passagem agora do Antigo Testamento, de Deuteronômio, do capítulo 22, do verso de número 9. E nós vamos ver aqui um ensino físico para aquele povo de Israel, que era um povo agrícola, um povo que tinha saído do Egito, que tinha passado pelo deserto, que ia entrar na terra prometida, e eles iam trabalhar com agricultura, eles seriam agricultores, e olha, Deus estava dando ensino para eles a respeito da agricultura, e é um ensino que está falando da agricultura, mas está também falando para nós, como princípio para o reino de Deus, para os semeadores. Está dizendo assim, Deuteronômio 22:9, não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeastes e a messe da vinha. Deus está dizendo, não vai plantar 2 tipos de semente num único solo. Não plante 2 tipos de semente num único solo. Você tem que certificar que você está com a semente. Tudo isso que é a semente, você tem que certificar que essa é a semente que você tem. Que essa é a semente do semeador. Você tem que certificar que você está ouvindo essa semente. O ensino está sendo dado para você se certificar, discernir qual semente tem sido plantada. Se você está num lugar que não é essa semente, sai desse lugar. Se você está pregando
uma, um, uma semente que não é a semente, essa semente, para o urgente que você não é a voz de Deus, você está sendo a voz do diabo. Não plante duas sementes. O que é plantar duas sementes? Bom, é fazer a mistura. Sabe o que aconteceu em Gálatas? Que era só Jesus, e aí veio os judaizantes e falaram assim, não, é Jesus mais Moisés, é Jesus mais a dieta alimentar, é Jesus mais dias, meses e anos, é Jesus mais circuncisão, é Jesus mais mandamentos. E eles colocaram duas sementes, a de Cristo e a da lei. É o que aconteceu também aos coríntios. Era só Jesus, só Jesus, só Jesus. E o que aconteceu? A filosofia entrou dentro da igreja dos coríntios. O mundo entrou. Veja que em Gálatas entrou a religião. E a religião levou eles para a carne. E Gálatas é escrito no capítulo 5, fala do fruto do Espírito e obras da carne. Porque eles entraram na religiosidade. Eles caíram de Cristo para a religião. Agora, em Coríntios, o mundo entrou, as ideias do mundo entrou. E eles entraram na carne também. Eles se tornaram a igreja carnal. Porque o eu leva a gente para a carne, certo? Toda a semente que é plantada junto com a semente do evangelho vai nos levar para a carne. Não é para fazer isso. Não é para eu pregar Jesus, 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 e aí depois eu vou e prego a minha opinião. Agora vai ser do meu jeito. É minha opinião que vai reger aqui agora a igreja. Não, é só a palavra de Jesus a igreja. Somente a palavra de Cristo a igreja. Bom, eu prego Jesus, 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 e aí depois eu vou lá e vou pregar lei, lei, lei. Não, é só Jesus. Não é duas sementes, não é a palavra de Jesus e a palavra de Moisés. Bom, eu prego Jesus, 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 depois eu vou pregar a palavra de Elias. Vou começar a usar esses artifícios melindrosos, astutos, sagazes dos falsos profetas que ficam revelando o passado das pessoas, feitiçarias, falando mentiras, mentiras, mentiras. Dois tipos de mensagem. Não faça isso. Por quê que não deve fazer isso? Para que não corrompa o fruto da semente e prejudique o fruto. Porque aí ficam frutos infrutíferos. Olha só. E olha só, nós não devemos fazer isso. Nós devemos ter só um tipo de semente. Não plantar duas sementes no coração das pessoas. É só Jesus. Nós devemos retirar qualquer tipo de semente que o diabo queira colocar no nosso bornal, no nosso coração. Certo? Que o nosso coração está cheio de sementes. O diabo não pode pôr as doutrinas dele no nosso coração para a gente falar. Nós não podemos falar pelo nosso ego. Se alguém nos ofende, a gente vai usar daquela ofensa para atacar as pessoas. Nós estamos dando a nossa semente, é satânico e é humano. Nós não podemos pregar religião, porque a religião é uma semente que não é de Deus. Não é de Deus. Nós não podemos pregar o tudo pode, o mundanismo. Nós não podemos cair para o lado do mundo, nem para o lado da religião, nem para o lado do ego. Nós precisamos andar no reino. Senão nós prejudicamos o fruto. Senão a semente do reino não frutifica como deveria. É o que está dizendo aqui em Deuteronômio. Agora aqui em Mateus no capítulo 15, vai estar dizendo assim, ó, Mateus capítulo 15, verso de número 13, Jesus falando da religião dos fariseus. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Os fariseus estavam pregando tradição. Eles estavam colocando tradições humanas, ideias humanas, interpretando a lei pela cabeça deles, colocando peso no povo, colocando religiosidade, falando de inferno, de culpa, de maldição. E Jesus falou assim, ó, toda árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada. Então se a gente planta a religião, isso vai acabar, porque não vai sustentar. É por isso que nós vemos pessoas desmoronando. Nós vemos pessoas religiosas desmoronando com o tempo. Nós vemos igrejas desmoronando com o tempo, porque não é a semente que Deus plantou, então vai ser arrancado. Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra. Eu não sou semeador porque eu sou um semeador nato, eu sou um semeador por cada semente. Se eu não dou a semente, Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com a minha obra, porque eu estou plantando outra semente no solo dele, na lavoura dele.
na fazenda dele. Então eu preciso prestar muita atenção, e Paulo chegou a dizer assim em Gálatas 1, 6 e 7, que seja anátema, que seja maldito qualquer um que pregar um evangelho que não seja o que eu vos anunciei, seja anjo ou seja homem, se seja considerado amaldiçoado, se está plantando outra semente junto com a semente de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para não plantar outra semente junto com a semente de Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento a respeito da semente. Nós vamos falar mais da semente, porque é muito importante nessa parábola tudo. O semeador é importante a semente, como nós estamos vendo aqui, o que é a semente, a importância da semente. Hoje nós vimos o que é a semente, os solos, como é importante os solos, os tipos de solo que existem, os 4 tipos de solo: beira do caminho, ou a idolatria, as pedras, a religiosidade, os espinhos, o mundo, e o solo bom, o solo forte, fértil do reino. Nós estamos vendo tudo isso, nós precisamos ir atentando para a gente ir aprendendo. Meus irmãos, que Deus abençoe você. O Evangelho é vida, meus irmãos.